coletiva de imprensa com a equipe técnica do Ministério da Economia. Vamos acompanhar. Muito bom dia a todos. Queria dar as boas-vindas a todos os nossos amigos da imprensa. É sempre muito bom conversar com vocês para levar informações fidedignas, informações atualizadas, informações relevantes para o nosso cidadão. E hoje é hoje é um dia importante. A Receita Federal começou a enviar as cartas para milhões de empresas brasileiras. Depois o secretário especial Tossi falará um pouco sobre isso, algo inédito, em que, como o ministro Paulo Guedes fala, o contribuinte vai receber uma carta da Receita e vai ficar muito feliz com aquilo, né? E vai ficar feliz porque o momento é um momento em que as empresas estão começando a retornar às atividades. Alguns estados, alguns municípios já estão implementando seus planos de retorno seguro às atividades econômicas. E é nesse momento em que o capital de giro é mais importante, né? Só uma cronologia: assim que a crise começou, nosso foco principal foi saúde. O Ministério da Economia disponibilizou todos os recursos necessários para o combate à Covid na área da saúde. Logo em seguida, nossa preocupação foi preservar empregos com o benefício emergencial, com o crédito para folha de pagamentos, e apoiar os mais vulneráveis da economia com o auxílio emergencial. Agora, a nossa maior preocupação, cumpridas essas fases, que continuam sendo prioridades, mas neste momento ganha relevância viabilizar crédito para as empresas retomarem suas operações, que é o chamado crédito para capital de giro, para as empresas conseguirem pagar seus custos fixos, que voltam a crescer, para que as empresas façam as suas compras para os seus estoques, para que as empresas voltem a trabalhar, levar os seus produtos e serviços para o consumidor e nós, aos poucos, com segurança, consigamos retornar às atividades econômicas. Esse é o momento em que capital de giro é o mais importante. E até simbolicamente, o primeiro beneficiado por esse capital de giro é o microempresário. É aquele que tem sido responsável pela geração de milhares de empregos no Brasil inteiro. No ano passado, a micro e pequena empresa foi responsável por 100% dos empregos líquidos gerados. E é esse motor de prosperidade que, inclusive, nas nossas ações nós temos priorizado. E o crédito chegará, o crédito com a garantia do governo, chegará primeiro a eles, graças a um projeto extraordinário que foi proposto no Congresso pelo senador Jorginho Melo, um grande parceiro nosso, um grande brasileiro que vem lutando pelas micro e pequenas empresas já há bastante tempo, é o presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, e que propôs o PRONAMP, o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Assim como temos o PRONAF para a agricultura familiar, temos agora o PRONAMP para as micro e pequenas empresas. O senador Jorginho trabalhou intensamente no Congresso, a relatora, a senadora Cátia Abreu, foi uma grande parceira também nessa caminhada. Conseguimos fazer vários ajustes nesse nosso diálogo no Congresso e sempre sob a inspiração de um grande herói da micro e pequena empresa, que é o Guilherme Afife Domingos,
que é quem já tem insistido até antes de que o Estado deveria retribuir aquelas micro e pequenas empresas que pagam os seus impostos, que declaram formalmente o que elas fazem, empresas que dia e noite se esforçam para gerar emprego, para sobreviver e ter todas as suas contas em dia, e que foram, infelizmente, afetadas de maneira dramática nesse momento terrível dessa pandemia que tem afetado a saúde das pessoas e das empresas também. Então, nesse momento tão importante, nós enviamos essas cartas e o Banco do Brasil está também fazendo um trabalho fantástico na gestão do FGO, que é o fundo, que é o veículo para esses recursos chegarem aos bancos. Nós concluímos a regulamentação do Pronamp na semana passada, na quarta-feira, quando aprovamos o estatuto, aprovamos o regulamento, foram várias etapas que precisavam ser vencidas. Concluímos na quarta-feira, desde então, estamos concluindo os procedimentos de habilitação das instituições financeiras e de homologação dos sistemas de TI, que o vice-presidente Mota, do Banco do Brasil, que está aqui do lado, vai descrever brevemente. Mas esse é um momento de união, né? Porque, como eu costumo dizer, unido o Brasil respira mais forte. E nós precisamos do oxigênio para essas micro e pequenas empresas voltarem a operar. O governo está dando um volume de crédito extraordinário. Nós estamos garantindo 100% de cada operação até um limite de 85% da carteira de cada agente financeiro. Isso é praticamente 100% de garantia, porque a única possibilidade do fundo não ser suficiente é se de toda a carteira de determinada instituição financeira houver uma inadimplência superior a 85%, que é várias vezes superior à inadimplência atual desse mesmo perfil de carteira. Então, é praticamente sem risco para as instituições financeiras. Nós fizemos vários ajustes no processo de sanção e veto, conversados em várias reuniões com a FEBRABAN, com os bancos. Foi um trabalho de união, como eu disse, entre governo, Congresso, setor privado, bancos, tudo com foco em levar recursos para a ponta, porque esse é o objetivo que nós temos e que o nosso ministro Paulo Guedes tem colocado como uma das maiores prioridades: levar o recurso de crédito para a ponta. Não pode mais faltar recurso de crédito para aquelas empresas viáveis para a nossa retomada. Essa tem sido a orientação do ministro para toda a nossa equipe, e que precisamos agora ter agilidade. Agora que está tudo pronto no FGO, o FGI também estamos na fase de conclusão da regulamentação, mas para a nossa micro e pequena empresa, o processo de regulamentação se concluiu na quarta-feira passada. Hoje é o dia simbólico de envio, de início de envio das correspondências eletrônicas, e o Banco do Brasil já está pronto, já temos 12 instituições financeiras em processo de habilitação, apenas esperando concluir a parte de TI, né? Porque o sistema da instituição financeira precisa se plugar com o sistema do Banco do Brasil. É um processo com o qual os bancos estão acostumados, é um processo tradicional, um processo que eles já usam em vários outros produtos, e a partir da conexão dos sistemas, que pode ser concluída muito rapidamente, o recurso já vai estar na ponta. E como é que o nosso contribuinte vai saber quais instituições estão já recebendo as propostas? Ele vai entrar no portal do empreendedor, portaldoempreendedor.gov.br, e lá nós vamos atualizar diariamente as instituições que estão concluindo o processo de habilitação.
e que, na verdade, aquelas que já estão recebendo as propostas. Hoje já temos uma, que é o Bancob, que já está lá no portal, foi a primeira. Nós gostamos de concorrência, queremos que os bancos concorram entre si para ver quem disponibiliza da melhor maneira, da maneira mais eficiente, digital ou analógica, o acesso à linha de crédito para o contribuinte. E a partir do momento que novas instituições forem sendo habilitadas, o contribuinte pode, inclusive, escolher aquela com a qual ele se sinta mais confortável para operar. Esse tipo de competição é importante. E é muito, digamos, auspicioso ouvir vários bancos, não são todos, é claro, cada um tem a sua estratégia, vários bancos animados em operar essa linha, não só olhando para este crédito de agora, mas também para o valor do cliente no tempo. Aquele cliente que é a nossa microempresa, a nossa pequena empresa, que tem que está formal, paga os seus impostos, declara o seu faturamento e que tem potencial de depois ser um cliente relevante para o banco, desde o início, com o Pronamp e depois com outros produtos bancários. É essa visão que nós esperamos de todas as instituições financeiras, porque a remuneração que elas ganham não é muito alta, né? O Congresso determinou que os spreads sejam 1,25%, não é assim uma remuneração extraordinária, mas é a remuneração suficiente para aqueles bancos que sejam mais eficientes e tenham essa visão de longo prazo, porque não tem risco praticamente essa carteira. Então, nós estamos colocando na rua, hoje, as cartas, os bancos já estão habilitados, já estão se habilitando, um número crescente de instituições estará abrindo para propostas nos próximos dias, e com isso a gente vai colocando de pé aquele que é um dos maiores programas de crédito para micro e pequena empresa, que pode chegar com os 15,9 bilhões do governo, que já estão no Banco do Brasil, já estão no FGO desde a semana passada, chegue na ponta e chegue aí a 18 bilhões de reais potencialmente de crédito. Então, é um momento importante, é um momento de apoio ao nosso empreendedor, um momento de união para que a retomada ocorra de maneira o mais suave possível, com o menor custo possível, e aquele nosso empreendedor, nosso microempreendedor, que tanto trabalha, que tanto batalha, possa sair dessa até ainda mais forte. Queria fazer um agradecimento especial ao senador Jorginho Melo, autor do projeto inicial, e a todos aqueles do Congresso e do Executivo e do setor privado que têm se unido para esse importante produto chegar na ponta. Gostaria de passar agora a palavra para o secretário especial Tostes, da Receita Federal, que irá falar um pouco sobre as operações da Receita Federal para mais de 4 milhões de empresas brasileiras. Bom dia a todos. Bom dia, secretário Carlos. Bom dia, doutor Carlos, do Banco do Brasil. Bom dia a todos. O Pronamp, como muito bem introduzido pelo secretário Carlos Costa, Programa Nacional de Apoio à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, ele tem como objetivo apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios. Vai viabilizar uma linha de crédito para ser utilizada principalmente em investimentos e capital de giro, buscando proporcionar, nesse momento de dificuldades, meios não só de preservação dos negócios, mas também de manutenção dos empregos, tendo em vista que a microempresa e a empresa de pequeno porte são segmentos importantíssimos quanto à geração de empregos. Então, o objetivo do Pronamp é esse. O primeiro aspecto importante a ser destacado é quem pode aceder a essa linha de crédito. O que é que a legislação considera microempresa e empresa de pequeno porte? De acordo com a Lei Complementar 123, a microempresa é aquela empresa
cuja receita bruta no ano calendário é igual ou inferior a R$ 360 mil. Então, esse é o conceito legal de microempresa. E empresa de pequeno porte é aquela cuja receita bruta no ano calendário vai acima de 360 mil e até R$ 4.800.000 no ano. Então, esse é o universo que pode alcançar, será alcançado por essa linha de crédito do Pronamp. O segundo aspecto importante é qual é o montante possível de crédito que cada microempresa e empresa de pequeno porte pode contratar. Também, de acordo com a Lei 13.999, que aprovou o Pronamp, o montante de crédito que a microempresa e empresa de pequeno porte poderá contratar junto às instituições financeiras que irão operar a linha de crédito é de até 30% da sua receita bruta anual declarada e informada à Receita Federal. Ou, no caso de empresas com menos de 1 ano de funcionamento, há 2 critérios: ou 50% do capital social registrado, ou 30% da média de faturamento mensal considerado desde o início das suas atividades, para as empresas que tenham menos de 1 ano de funcionamento. E como se dará a operacionalização dessas informações para que as empresas possam se habilitar junto aos bancos? A Receita Federal estará enviando um comunicado a esse conjunto de empresas, onde será informado a essas empresas o montante da receita bruta declarada no ano de 2019 para fins de cálculo do montante de crédito que ela poderá contratar, ou no caso das empresas com menos de 1 ano de funcionamento, a informação do capital social e da receita bruta média mensal, que são os elementos que permitirão o cálculo e a definição do montante do crédito que ela poderá contratar. Essa informação, esse comunicado, também será acompanhado de um hash code, de um código hash, que possibilitará às instituições financeiras confirmarem a exatidão desses números por intermédio desse código. Essa comunicação será feita, aliás, de forma inédita pela Receita Federal, A Receita Federal normalmente envia comunicados aos contribuintes de notificações, intimações, avisos de cobrança, e nesse momento vai enviar um comunicado informando da possibilidade da empresa aceder ao crédito. Isso decorre principalmente de 2 reconhecimentos. O primeiro, da importância do segmento da microempresa, da empresa de pequeno porte para a atividade econômica que motivou a criação dessa linha de crédito. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, é o reconhecimento da importância das empresas estarem regulares e prestarem as suas informações à administração tributária de forma correta e dentro dos prazos estabelecidos. Então, esse conjunto das empresas que declarou e informou a Receita Federal as informações referentes à sua receita bruta, terá esse reconhecimento agora, uma vez que o crédito será calculado em relação à receita declarada. Então, isso é uma iniciativa inovadora que visa reconhecer as empresas que cumpriram regularmente as suas declarações e informaram corretamente a Receita Federal. Essas informações elas serão enviadas eletronicamente para o domicílio eletrônico das microempresas e empresas de pequeno porte ou para a caixa postal, conforme o caso. E é importante destacar que essas empresas poderão habilitar, seja no domicílio eletrônico ou na caixa postal, uma funcionalidade que possibilite serem informadas por e-mail ou através dos seus smartphones do envio desse comunicado, caso ainda não o tenham feito, já que esse instrumento domicílio eletrônico e da caixa postal já são instrumentos bastante usados
na relação de comunicação com a Receita Federal, desde a origem da criação do regime do Simples, há mais de 10 anos atrás. E nesse aspecto, então, a partir do recebimento desse comunicado, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão entrar em contato com as instituições financeiras e buscar, então, a habilitação e a contratação do crédito estabelecido a partir dessas informações que a Receita Federal irá encaminhar. Em relação aos números, nós temos hoje, com declarações entregues à Receita Federal, um total de 3.556.360 microempresas e 1.023.640 empresas de pequeno porte, que é o universo total de 4.580.000 micro e pequenas empresas que receberão esse comunicado e que poderão buscar essa habilitação junto à rede bancária. Ontem à noite já foram expedidos os primeiros 273 mil comunicados. Durante o dia de hoje serão enviados 1.763.000 comunicados. Amanhã, no dia 11, um número igual de 1.763.000 comunicados serão enviados. E até o dia 15, mais 780.000 comunicados serão enviados, completando esse total de 4.580.000 comunicados que serão enviados a esse conjunto de microempresas e empresas de pequeno porte. Além dos esclarecimentos que constarão dos comunicados, no portal do Simples Nacional ou mesmo no portal da Receita Federal, há um conjunto de informações complementares com orientações e esclarecimentos às micro e pequenas empresas, inclusive perguntas e respostas para facilitar a orientação e, sobretudo, esclarecer a essas 4.580.000 micro e pequenas empresas como devem proceder em relação a cada uma das situações que lhes permitirão contratar essa linha de crédito. Essas são as informações iniciais que eu gostaria de trazer e nos colocamos à disposição para qualquer pergunta relativa à questão. Gostaria de passar agora a palavra para o vice-presidente do Banco do Brasil, Carlos Mota. O Banco do Brasil é o gestor do FGO, que é o fundo pelo qual passam essas garantias de 15,9 bilhões de reais, que servirão para que os bancos alavanquem ainda mais crédito para as nossas micro e pequenas empresas. Obrigado, secretário. Bom dia a todos. Saudar o secretário Carlos da Costa, secretário especial de competitividade, nosso secretário da Receita Federal, José Tostes. Eu queria aqui dizer que para nós do Banco do Brasil é um dia importante, dia de lançamento do PRONAMP, esse programa nacional que apoia bastante a microempresa no Brasil e a empresa de pequeno porte, uma alavanca muito importante para a economia, sobretudo, secretário, no momento atual, onde a gente tem a retomada da economia em alguns municípios, em alguns estados. É um momento que a micro e pequena empresa precisam desse capital de giro, podendo ser capital de giro e, inclusive, investimento, se for o caso. O PRONAMP está ancorado na Lei 13.999, que estabelece, primeiro, a gestão do programa por parte do secretário Carlos da Costa e também a gestão do fundo, o fundo que é o garantidor das operações. O Banco do Brasil é o gestor do fundo e aqui neste lançamento me cabe o papel de gestor mais do fundo do que propriamente o banco comercial. Eu queria dizer, secretário, que os recursos de 15,9 bilhões já foram disponibilizados pelo governo federal, os recursos já foram internalizados no FGO, então já estão internalizados. Já publicamos o regulamento do fundo, regulamento esse que prevê, inclusive, a garantia de 85% da carteira.
da carteira total da instituição financeira, mas, como disse bem o secretário, podendo ser 100% da operação do próprio cliente. O FGO ele já está disponível para que as instituições financeiras se habilitem. Nós criamos, a pedido do secretário, um site no Banco do Brasil, bb.com.br e /FGO. Repetindo, bb.com.br/FGO, onde qualquer instituição financeira, fintech, qualquer outra agente de crédito poderá, então, se valer do regulamento e do prospecto para que eles se habilitem. A notícia boa, o secretário já trouxe, 12 instituições financeiras já começaram a fase de habilitação, estão no rito de tecnologia. O que é importante é que as empresas se cadastrando, se habilitando para essa linha, que é inovadora, o PRONAMP, nós podemos estar retomando a economia com maior desenvoltura comercial, com maior apoio do governo federal para esse segmento tão importante para a economia, que é a micro e a empresa de pequeno porte. Então, mais uma vez, secretário, obrigado pelo convite, e nós aqui do Banco do Brasil, sobretudo como gestores do FGO, estamos à disposição para atendê-los. Muito bom. Queria só repetir, são 12 instituições que já estão no processo de habilitação, faltando apenas a conclusão da homologação de TI, dentre as quais são 3 grandes bancos, 2 bancos de cooperativas de crédito, 2 grandes fintechs e algumas agências de desenvolvimento e bancos de fomento. Já esperamos que esse número comece a crescer, que esses processos de habilitação sejam concluídos muito em breve e gostaria, sim, de abrir para as perguntas. Vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta, Daniele Popov, TV Brasil. Bom dia, tudo bem? Em relação aos bancos, só para ficar claro, se uma empresa procura hoje essa linha de crédito, ela consegue pegar apenas no Banco do Brasil hoje, enquanto essas outras instituições não finalizaram esse processo de cadastramento, é isso? E em relação às cartas para a Receita Federal, eu queria saber do senhor sobre esse convite para que essas empresas façam esse contrato é um reconhecimento, então, de que essas empresas estão em dia com todas as suas obrigações legais? A gente pode falar isso? Só para a gente trazer isso para uma linguagem um pouquinho mais compreensível para o nosso ouvinte da Voz do Brasil e o nosso telespectador da TV Brasil. Obrigada. Eu vou responder a primeira parte. O Banco do Brasil, ele é o gestor do fundo. É ele quem gerencia esses 15,9 bilhões de reais, que são as garantias de crédito. Outra coisa é o banco comercial do Banco do Brasil, que pode ou não operar linhas de crédito garantidas pelo FGO. Hoje, nós, no portal do âmbito do empreendedor, por enquanto, isso pode mudar nas próximas horas, dias, só temos o Bancob recebendo as propostas. Isso deve crescer nos próximos dias, uma vez que esse processo de TI seja concluído. Então, o microempreendedor, ele, uma vez de posse desta comunicação, ele vai entrar no portal do empreendedor.gov.br, vai ver quais as instituições que estão já recebendo propostas, lá vai ter o link e ele pode entrar nesse link e fazer sua operação. O processo de habilitação do agente financeiro, da instituição financeira, do banco, é muito simples, né? Isso foi uma coisa que nós combinamos com o Banco do Brasil, teria que ser um processo simples, eletrônico. O mesmo site, que é o bb.com.br/FGO, onde você vê regulamento, onde você vê o estatuto e assim por diante,
também tem um link para a própria instituição financeira clicar, subir lá os documentos e começar o processo de habilitação, que é concluído com a conexão entre os dois sistemas. Tá? Mas hoje, o que nós temos de disponível, nesse minuto, pode mudar nas próximas horas, recebendo propostas, é o Bancob. Bom, com relação à segunda questão, o programa estabeleceu que o valor do crédito será calculado com base nas informações prestadas por cada micro e pequena empresa à Receita Federal no ano de 2019. O que significa, aí sim, um reconhecimento de que o crédito está direcionado àquelas empresas que, de fato, cumpriram com a sua obrigação tributária em 2019 de entregar regularmente suas declarações. E fazendo uma separação, é claro que aquelas empresas que não entregaram declarações de 2019 não poderão aceder à linha de crédito do Pronamp. Esse é uma retribuição para quem esteve regularmente cumprindo as suas obrigações no ano de 2019, entregando as suas declarações regularmente. Vamos para a próxima pergunta. Marco Grilo, O Globo. Bom dia. Minha pergunta para o secretário Carlos da Costa. A taxa de juros dessa linha de crédito é baixa, o que pode gerar uma resistência dos bancos para liberarem a verba. Como é que o governo pretende quebrar essa resistência e quais seriam as alternativas caso essa linha não chegue na ponta? Enfim, porque o secretário de Política Econômica falou em planos B e C essa semana. E se o senhor puder falar quais são as 12 instituições que já estão em processo de habilitação? Bom, esse é um momento de união, é um momento de trabalho conjunto. Né? As instituições financeiras participaram de todo o processo de desenho desse produto. O Banco do Brasil, por exemplo, está aqui do lado. O vice-presidente Carlos Mota, inclusive, é o representante do Banco do Brasil na FEBRABAN. Foram várias reuniões na FEBRABAN, com bancos individuais, para nós garantirmos que o dinheiro chegasse na ponta. Então, esse é o nosso plano agora, esse é o nosso foco, estamos confiantes de que isso vai funcionar. É claro que todo governo tem planos de contingência, né, para tudo na vida, e acho que é importante a gente ter plano de contingência. Mas o plano e a confiança, e a nossa aposta agora, é que o FGO vá funcionar com a determinação que nós temos no governo federal, com a diretriz do presidente Jair Bolsonaro de que as nossas empresas tenham condições de funcionar, isso inclui crédito, com a determinação do nosso ministro Paulo Guedes de fazer com que esse crédito chegue na ponta e com o apoio de muitas pessoas que trabalharam, né? Tanto pessoas de dentro da nossa equipe, como a Antônia Talarida, que está aqui, que é quem liderou esse esforço dentro da CPEC, como nos bancos, como no Banco do Brasil e principalmente do Congresso Nacional, né? O senador Jorginho Melo e a senadora Cátia Abreu fizeram um trabalho muito bem feito e, portanto, nós acreditamos que isso vai funcionar. Termos 3 grandes bancos já é um sinalizador de que vai funcionar. Termos 2 grandes bancos de cooperativa, termos 2 grandes fintechs, termos 4 agências e bancos de desenvolvimento, já é um sinalizador de que o produto será um sucesso. Agora, ele tem uma remuneração de 1,25% de spread ao ano, né? Isso aí, para um custo, para um risco de crédito praticamente zero, esse é o recurso que tem que bancar o custo operacional do agente financeiro, né? Então, se a gente fizer uma conta, assim, vamos supor que seja um empréstimo de R$10 mil. Isso significa que, por ano, aquela instituição vai ganhar 1,25% de R$10, ou seja, R$125, né? A instituição que quiser ganhar muito dinheiro,
e que não tiver esse espírito e esse compromisso público, que eu acredito que não é o caso, torço para que não seja o caso, ela não vai querer operar, vai dizer que é pouco para ela ganhar. Mas num momento como esse, nós estamos confiantes de que as instituições irão operar essa linha, irão fazer todo o esforço para que o custo operacional seja o mais baixo possível, que essa operação seja totalmente digitalizada, que é uma possibilidade, ela seja 100% digitalizada. Algumas instituições não vão fazer 100% digital, por um motivo ou outro, mas o Banco do Brasil, como gestor do fundo, no papel de gestor do fundo, é totalmente digitalizado. As instituições, nós acreditamos que vão ser totalmente digitalizadas e, portanto, essa remuneração deverá arcar com os custos operacionais. Agora, eu acho que o momento é um momento de retomada e, portanto, aquelas instituições com, inclusive, visão de futuro, que entendem que esses clientes têm um valor extraordinário, são empresas que vão crescer, são empresas formais, são empresas que declaram seu faturamento. Aqueles que tiverem essa visão irão correr ainda mais. Agora tem, inclusive, um dos bancos, dois dos bancos com os quais nós conversamos, falando assim, não dá para reservar uma parte desse dinheiro para a gente, para cada instituição financeira, porque nossa TI está correndo, mas pode demorar mais uma semana. E aí, não tem. Quem chegar primeiro, quem conseguir fechar a operação primeiro, é quem vai ter acesso a esse recurso, né? Então, a confiança nossa é muito grande de que esse programa vai funcionar, ele já está funcionando do ponto de vista operacional e que o dinheiro vai chegar na ponta. Próxima pergunta, Matheus Chu, Valor Econômico. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Um dos problemas que está fazendo o programa destinado à folha de pagamento ter que ser revisto foi a resistência das empresas, deixa eu tirar aqui, foi a resistência das empresas na manutenção de empregos. Esse projeto agora ele está prevendo a necessidade de manter empregos por no mínimo 60 dias após o recebimento da última parcela. Vocês consultaram empresários antecipadamente? Isso não pode ser um problema, assim como foi para as médias empresas logo adiante? E saindo desse programa e voltando para esse que ainda está em fase de ajuste, o programa destinado à folha de pagamento pode ser ampliado e ultrapassar faturamento acima de 10 milhões de reais? Obrigado. Olha, nós acreditamos que essa é uma linha para as empresas retomarem as operações, né? É diferente das linhas anteriores, cujo objetivo era a manutenção de emprego. E é por isso que o Congresso previu uma manutenção de emprego por 60 dias, embora o repagamento seja feito em muito mais tempo, inclusive com uma carência de 8 meses. Quer dizer, o período de manutenção de emprego é relativamente curto, dada a magnitude e a duração de repagamento desse programa. Essa é a primeira razão pela qual a gente acredita que esse não seja um grande empecilho. O segundo tema que é importante é que, para a microempresa, segundo a RAIS, a média de trabalhadores é só um trabalhador por empresa. Então, a empresa que está voltando, a microempresa que está voltando a operar, ela precisa de pelo menos um trabalhador. Então, para a microempresa também não deverá ser um problema. A média das pequenas empresas são 19. Aí até poderia ser, mas no momento de retomada, nós acreditamos que o prazo de 60 dias, dada a magnitude do produto que a gente está falando, não seja um grande empecilho. Em relação ao FOPAS, também chamado de PESE, né? Há uma discussão com o Congresso Nacional agora. O ministro Paulo Guedes está liderando, assim como tudo na economia, essa discussão. Eu preferia não entrar nesse tema, porque nesses momentos de discussão e de negociação e de conversas, é importante que as coisas aconteçam naturalmente, sem a gente querer antever aquilo que vai acontecer.
Última pergunta, Raquel Porto Alegre, Globo News. Bom dia. Eu gostaria de saber quando então, porque o senhor falou em um banco, por enquanto, habilitado, né, 12 em fase de habilitação. Quando que o micro e o pequeno empresário vão poder, de fato, chegar à instituição financeira e fazer o requerimento dessa ajuda dentro do programa? Qual é a expectativa de vocês? Né? Porque o que a gente tem visto atualmente são empresários, microempresários, reclamando que chegam ao banco e que chegam lá não conseguem nada. Né? E claro, o Pronamp agora, então, ajustado, regulamentado. Né? Qual a expectativa de vocês a partir do disparo das correspondências e também da habilitação desses bancos? Né? E quantos bancos vocês acreditam que será possível serem habilitados? Muito obrigada. De nada. Olha, só falta uma coisa. Desses 12... Ah, pois não. Desculpa, secretário, só uma pergunta também para a gente poder entender em relação ao prazo que, a partir do momento que o empresário recebe a carta da Receita, quanto tempo ele tem para ir até o banco? Né, existe um prazo para isso também? Isso é uma dúvida prática. Não, claro. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que só falta... Está tudo pronto. O que falta? É o sistema plugar. Então, os técnicos dos bancos estão trabalhando intensamente agora. Agora, eu não tenho como prever quanto tempo mais, vão ser 6 horas ou 6 dias. Alguns bancos estão concluindo, porque não começou agora, tá? O trabalho de homologação de sistema, assim, já começou há vários dias. Não é que eles agora estão começando, tá? Vários já estão trabalhando há vários dias para se plugar no sistema. Então, pode ser que nas próximas horas alguns entrem, pode ser que na segunda-feira da semana que vem alguns entrem. A gente não tem como prever a velocidade dos bancos em concluir a adaptação dos sistemas deles. Mas, do nosso ponto de vista, assim, a partir do momento que o banco concluiu isso, em quanto tempo que o Banco do Brasil... O processo todo, se ele tiver se ele tiver com a TI pronta, no momento que ele entra lá no bb.com.br/FGO, até ele estar habilitado, demora quanto tempo? O banco, 48 a 72 horas. O banco, isso. Agora, vários já começaram, né? Agora, já estão no final. Esses 12 já estão na fase final, falta só ele concluir e plugar. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? Não dá para a gente antecipar isso. Aí, talvez, alguns bancos... A gente não pode divulgar o nome dos bancos, porque isso está em sigilo. Mas talvez vocês possam perguntar para alguns bancos se eles já estão concluindo, aí quanto tempo mais falta. Acho que é importante. E todos esses 12... estão muito empenhados em fazer o programa funcionar. Nossa expectativa agora é que isso ocorra o mais rápido possível. O Brasil precisa de urgência, os empresários estão precisando de recursos agora, a retomada já está acontecendo, mas não é uma questão de semanas ou meses, é uma questão de poucos dias, ou eventualmente até poucas horas. Tá? Em relação a até quando ele pode, é até a data final prevista em lei para esse desembolso. 19 de agosto. Que pode ser... 3 meses mais 3 meses. Pode ser prorrogado por mais 90 dias, mas o que é garantido é que até o dia 19 de agosto essas empresas possam acessar esse crédito. Não receber a carta da Receita... Vai ser a primeira vez que as empresas vão estar ansiosas para receber uma carta da Receita, né? Bom, a empresa que não receber, muito provavelmente não entregou declaração. Né? Essa é a hipótese. Ou seja, não poderá aceder à linha de crédito.
Se, porventura, ela tem condições de comprovar que entregou e, porventura, não receber, deve buscar a Receita Federal para esclarecimentos em relação ao fato, que deve ser um fato absolutamente residual, uma vez que todos os que entregaram declarações receberão o comunicado. Ele foi vetado na lei para dar flexibilidade para nós ajustarmos isso no regulamento do programa. Isso é uma coisa importante. O que nós fizemos? Nós primeiro trabalhamos bastante junto com o Congresso, junto com o senador Jorginho Melo e outras lideranças do Congresso. Depois que a lei foi aprovada no Congresso, nós fizemos mais análises, inclusive junto com os bancos. Conversamos muito com os bancos e chegamos à conclusão de que alguns dispositivos da lei colocavam em risco aquilo que vocês estão perguntando, que é o risco de não rodar o programa, né? E aí conversamos também com o Congresso, todos os vetos foram acordados com o Congresso, e explicamos, olha, se a gente colocar uma carência de 8 meses sem remuneração, que é isso que estava na lei, como eram 8 meses sem remuneração, o programa não vai rodar. Porque o banco vai emprestar o dinheiro e vai ficar 8 meses sem receber nenhuma remuneração por aquele dinheiro. Só que a gente não podia vetar só o sem remuneração. A gente vetou todo o dispositivo, com o compromisso de colocar isso novamente na regulamentação, que foi o que nós fizemos. Então, continua tendo os 8 meses de carência, que é muito importante para o nosso microempreendedor nesse momento, né? Ele vai receber o recurso de crédito e vai ter 8 meses de carência para que ele volte a girar a sua empresa, volte a operar e consiga pagar aquele crédito que ele tomou. Obrigada a todos. Está encerrada essa coletiva. Obrigado. Bom, tá aí, nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, coletiva de imprensa com a equipe técnica do Ministério da Economia sobre a linha de crédito de 15,9 bilhões de reais para micro e pequenas empresas. Continue agora com a programação da TV Brasil.